A maternidade, como falam, né, é padecer no paraíso, e realmente é padecer no paraíso. Oi, meu nome é Erla Jamal e no 9º episódio da série Entre Mães vou falar sobre um assunto muito difícil para alguns pais e para algumas mães, sobre a fala do bebê. Nessa primeira parte do vídeo eu vou compartilhar com vocês como vem sendo o processo de fala da Maria. Confesso para vocês que esse vídeo não está sendo fácil gravar, porém ele é necessário para mim e para outros pais que estão passando pela mesma dificuldade, o mesmo drama que foi comigo, né? Que é com a fala do filho. E também convido vocês para se inscreverem já no canal e me seguirem lá no Instagram, o @erlajamal. Quem acompanha o canal e a série Entre Mães deve ter percebido uma pausa nos vídeos da série, né? Pois bem, essa pausa ela não foi de forma proposital, ela foi uma pausa forçada. Eu vou dar uma recapitulada aqui de forma bem rápida e explicar o motivo dessa pausa. Quando eu criei essa série aqui para o canal, e na verdade foi ela que deu início lá em 2021, do canal, eu criei o canal com essa proposta, né, que seria um canal para troca de experiências da maternidade com os pais. E quando eu criei a série, eu fiz ela de forma antecipada, todos os temas e episódios, né? Eu fiz um cronograma que seriam 10 episódios, né? Compartilhando a minha experiência com os temas que eu considerei importante desde que eu me tornei mãe. E eu teria o vídeo de encerramento, né? Que eu fecharia essa série. O último vídeo que eu gravei foi a introdução alimentar do bebê. Eu contei o meu relato e também teve a gravação do vídeo de uma amiga minha, muito querida, né, que também é nutricionista, a Karine Marques, que ela explicou melhor o tema, inclusive o vídeo tá aqui ainda no canal. E no final do episódio desse vídeo eu falei que o próximo tema seria o tema da fala do bebê. E aqui eu inicio o vídeo de hoje, né, que vai falar a respeito da fala do bebê. E, assim, desde 2021, a gente está em 2026, né? Acabamos de iniciar o ano de 2026, então de 2021 para cá são 5 anos. Esse último vídeo foi gravado em 2021, o da introdução alimentar, né? O que eu fiz o final falando que seria o próximo episódio da fala. E eu tinha o script todo montado desse vídeo, o que eu falaria, como eu abordaria esse tema. Só que eu não gravei. Eu não gravei, como eu falei para vocês, não foi de forma proposital, foi porque eu não consegui gravar mesmo. Eu não consegui, não é a dinâmica, o espaço, o tempo, enfim. Eu não consegui gravar por conta do psicológico mesmo. E naquela época que eu ia fazer, eu peguei o script, eu ainda tenho, né, esse script, eu peguei, a Maria estava com 2 anos e 5, 6 meses, né, e ela ainda não falava. Então, eu não tinha muito o que falar, seria só trazer um problema que eu vinha enfrentando, né, a respeito da fala, né. Eu já falei nos outros episódios, né, que a maternidade, para mim, ela não foi fácil e relatei também algumas dificuldades que eu tive durante ela e o que eu tenho até hoje, né. A maternidade, como falam, né, é padecer no paraíso e realmente é padecer no paraíso. E assim, hoje a Maria, ela tá com 6 aninhos, né? Ela vai completar 7 anos, para você ver como a pausa foi muito longa, né? Eu ia gravar, ela tava com 2 anos, então foram 5 anos, longos 5 anos. E naquela época eu não gravei porque, assim, quando eu falo, eu ia trazer, né, no vídeo, que ela não falava, e não era porque ela não fala nada, né? Mas é o que eu considerava para uma criança da idade dela naquele período, ela não estava falando. Então, ela completou 2, 3 anos e aquela dificuldade toda de falar, aquele
nervosismo, aquela apreensão do que, qual motivo seria, porque sempre quando a criança não segue aquele padrão das outras crianças, é um problema, né? Então, a sociedade vê como um problema, nós pais também vê como um problema, né? Então, eu não tinha psicológico mesmo naquela época para gravar aquele vídeo, né? O vídeo da fala. Bom, por que que eu resolvi agora gravar? Porque, assim, a Maria tá falando, assim, não tão certinho como o pessoal da idade, ela fala hoje, graças, assim, a muitos exames investigativos, a muito tratamento com fono, com a escolinha, que ela começou a ir para a escolinha, então a convivência com os demais coleguinhas, tudo contribuiu para que a fala se desenvolvesse. E eu alerto aqui, gente, eu não sou profissional da área, eu e vivencio ainda quanto a essa questão. E, assim, e muita gente, olha que interessante, na época eu comentava com muitas colegas, amigas, enfim, familiares a respeito disso. E meio que eu virei um padrão, né? Do pessoal vir perguntar, falar, e eu falei assim, hoje mesmo, eu nem tinha ideia, falei, vou gravar, vou voltar a gravar, eu nem tinha ideia de que eu retornaria mesmo essa série, mas hoje uma amiga tornou a perguntar a respeito da fala da Maria, e também ela está passando por algo semelhante com o filho dela, e eu falei, outras amigas, outras conhecidas também estão enfrentando esse mesmo problema, e eu falei, vou gravar, eu acho que eu estou preparada agora para gravar, falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, eu vou seguir o script aqui para não ficar muito extenso, né, para eu acabar não me perdendo no raciocínio, mas assim, então, hoje a Maria, ela conta com 6 anos e completa 7 anos em abril, né? Então, a Maria, ela, desde os 2 aninhos e meio, ela começou a fazer tratamento com a fono. A Maria, ela sempre foi uma criança normal, nunca vi nada de diferente, nada assim que pudesse falar assim, alguma coisa ali que está levando a esse atraso de fala. E eu nunca percebi nada. Se vocês falarem para mim, lá, se percebeu alguma coisa com 6 meses, com 1 ano, com 2? Não percebi. A não ser o atraso de fala que ela não falava. E desde então, a gente passou na pediatra, a pediatra fez, avaliou, encaminhou para uma neuropediatra para fazer os exames, encaminhou para fono, encaminhou para dentista, encaminhou para todos os profissionais para verificar o que poderia estar fazendo esse atraso. Passamos em todos os exames deram normal. A gente até passou na época no oftalmologista também, passamos em todos, isso ela pequenininha mesmo. E assim, todos os exames normais. Só que o recomendado foi, vamos fazer a fono. E também a gente passou na psicopedagoga, com psicólogo. Assim, todos os profissionais que vocês imaginarem a gente levou, a gente iniciou o tratamento e a fala não desenvolvia. Uns acabavam achando que era por um motivo, outros por outros motivos, ou por ser dela mesma esse atraso. Nunca teve um diagnóstico fechado falando, ela tem atraso de fala por tal motivo. Ela não fala por esse outro motivo. Então a gente nunca ficou sabendo, nunca ficamos sabendo assim. Só que conforme a criança não vai falando com o tempo, traz alguns problemas para a própria criança, como flacidez me corrijam quem é profissional, porque eu não sei, mas a flacidez aqui na mandíbula, acho que no maxilar. Então, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou expert na causa, mas assim, são várias coisas que a criança começa a ter problema por conta de também não movimentar, né? Não trabalhar a musculatura da boca, né? A Maria estava fazendo agora o último ano com fono, 2 vezes na semana, um período de quase 1 hora, tal.
ela teve uma evolução, foi o ano que ela mais evoluiu, mas se eu pegar ela tá com 6 anos, se eu pegar dos 5 anos para trás, gente, foi bem complicado, porque realmente na escolinha a gente percebia, os professores, né, os colegas, enfim, percebiam esse atrasinho na fala dela. Então, como que a gente lidou com isso? Lidamos fazendo o que a gente podia fazer no momento, dando suporte médico mesmo, suporte de levar para o médico, levar para os profissionais e fazer tratamento, terapia, fono, todos os tipos de atividade para fazer desenvolver a fala. E, como eu falei, ela nunca teve, né, nunca apresentou nenhum problema, né, quanto ao aprendizado. Então, assim, a gente ficava muito preocupado quanto à questão de não falar, né, porque é uma preocupação, nós pais, quem é pai e mãe sabe, é uma preocupação quando aparece algo, assim, que fora da normalidade, então era uma preocupação, mas assim, como ela está da escolinha desde os 3 aninhos, nunca ninguém relatou algum problema quanto à questão de aprendizado, e a gente, de certa forma, ficava um pouco aliviado, né? Não que seria um problema, né? Se ela tivesse algum problema, não seria também, mas assim, um problema maior, o que eu acho, é a gente não saber, não ter um diagnóstico, falando, a causa é isso, isso e aquilo. Eu acho que esse é o problema maior para a gente, né? E conforme ia passando 2, 3 aninhos, 4 aninhos e a fala não vinha, a gente começou a ficar preocupado, porque a gente sempre fala, não, 2 anos completou, não, daqui a pouco faz. 3 anos ela fala, 4 anos ela vai, e não vinha, sabe, assim, então era algo que a gente esperava, buscava ainda mais com tratamento e não vinha, daí a gente ficava preocupado de certa forma, mas aliviada do outro lado, porque a questão mesmo de aprendizado, ela acompanhava as outras crianças dentro daquela faixa etária que ela convivia, né? Como eu falei, né, que assim que ela completou 2 anos e meio, a gente já levou no pediatra, que já encaminhou para fono, para os outros especialistas, e também teve uma questão, né, que não só eu, mas outros pais devem ter passado, referente à pandemia, né. A Maria é de 2019, a pandemia, abril de 2019, a pandemia veio em fevereiro, março de 2020, né, logo ali no começo de 2020, e como eu já relatei em outros vídeos, eu e o Thiago, a gente mora em Brasília, a gente não tem uma rede de apoio, não tem parentes próximos, enfim. A Maria não conviveu com ninguém, exatamente, não conviveu com ninguém mesmo no período da pandemia, a gente ficou reclusas mesmo, assim, e demorou muito para a gente também voltar a ter a convivência com outras pessoas, outras crianças, enfim, por conta da pandemia, por conta da vacinação. E daí o que aconteceu? A gente, após aquele período pandêmico, né, e depois com a vacinação, que foi esse período da Maria contar com 2 anos e meio, que foi o período que a gente já iniciou o tratamento. Então, não foi assim, demorou para fazer um tratamento, demorou para fazer uma avaliação, não. A gente foi durante o tempo. Só que a gente não sabia o quanto aquele período trouxe algum prejuízo em relação à questão da fala da Maria, né? Então, até hoje a gente não sabe, é um mistério, né? É um mistério e, assim, a gente hoje, eu pelo menos hoje, não tento mais entender, descobrir qual é o motivo, eu só tratar, né? A gente já não tá mais naquela fase de tentar descobrir o porquê, se foi por conta de pandemia, se fui eu que não fiz o estímulo certo, porque muitos pais podem sentir essa culpa, e eu senti também, de certa forma, se eu tinha feito algo errado, o que eu deixei de fazer naquela época para não ter desenvolvido da melhor forma. Então, nesse período de 2, 3 aninhos para 6 anos, que é agora, nesse período, a evolução da Maria foi bem lenta. Teve, aos poucos ela foi evoluindo, né? Teve aquela pequena evolução, mas ainda bem tímida, com 3, 4 aninhos.
E agora a gente sente que fluiu mesmo, né? Agora com esse período de 6 aninhos, a gente também estava com uma fono 2 vezes na semana, 50 minutos de tratamento, terapia, né? As sessões, 50 minutos, e foi algo que a gente viu esse ano, 2025 que passou, que ela evoluiu bastante. Tem ainda algumas coisas para serem corrigidas, acertadas, mas diante de tudo que a gente passou, eu sinto que agora está indo, está fluindo. E assim, eu queria falar aqui para todos os pais que não é fácil, gente, não é assim, é um choque, é difícil. Eu sei que não é a pior coisa dentro da maternidade, da paternidade, né? O maternar não é a coisa mais difícil, mas como eu falei para você, que nós, como os pais, a gente se sente culpado, né? Frustrado, preocupado. Não é o pior problema, né? Problemas, porque, como eu falei, tem milhares de problemas piores, assim, quanto a esse, mas quem é pai, mãe, compreende, né, que é algo que, assim, chateia, deixa triste e preocupado, né, principalmente quanto ao desenvolvimento intelectual da criança, o aprendizado, e é uma coisa que a gente não para de pensar, porque, assim, por muito tempo eu fiquei pensando, eu pensava dia e noite naquilo, todo dia, né? O que está acontecendo, o que pode ser, o que deixa de ser. E por isso que eu, lá atrás, né, como eu disse no início do vídeo, acho que até hoje, assim, não está sendo tão fácil gravar, porque é algo assim que eu não sei explicar para vocês, né? Eu vivenciei, mas eu não sei explicar para vocês. Então, não é algum vídeo assim que eu falo que é fácil, que eu vou chegar aqui, o assunto vai fluir, a gente vai conversar, enfim. É um assunto que às vezes a gente não quer ficar falando muito. E se eu, assim, finalizando o vídeo, né, já para não se estender tão rápido, se eu pudesse dar um conselho, né, como diz o ditado, né, se o conselho fosse bom, a gente não dava e vendia, mas aqui é a proposta do canal, é a proposta da série. Eu iniciei esse canal exatamente com essa proposta de fazer uma série voltada para a maternidade, para a paternidade, para a gente contar o que a gente vivencia, né, durante ela, tanto que se você encontrar o canal, tem os vídeos que fala certinho as etapas da criança. Por exemplo, a gravidez, depressão, por exemplo, pós-parto, baby blues, daqui a pouco a questão da introdução alimentar, o sono, a rotina do sono da criança. Então eu quis fazer assim uma sequência das fases mesmo que os pais e o bebê passa, de uma forma assim para a gente trocar mesmo experiência. Mas voltando ao conselho, né, e para encerrar o vídeo, para ele também não ficar tão extenso, se algum pai ou alguma mãe estiver passando também por algo semelhante quanto a fala do filho, né, do seu filho, para procurar orientação médica, né? Eu sei que às vezes as pessoas tratam certas coisas assim com não menosprezo, mas assim, não com tanta atenção. Então, eu digo assim, pai e mãe, se você tem qualquer tipo de problema, não só a questão da fala, procure orientação médica. Não pergunta para vizinho, não pergunta para amigo, nada. Vá para o médico, gente. E converse com o pediatra do seu filho, pede para ele encaminhar para os profissionais, para os especialistas, se tem que passar por um neuropediatra, se tem que passar por uma avaliação de uma fono, de um psicólogo, o que for, assim, façam, gente, porque eu acho que, assim, independente de a criança ter ou não um problema, eu acho que nós, como, né, a gente como pai, é essencial a gente dar esse suporte para a criança, a gente precisa dar o suporte, até onde a gente consiga, a gente precisa dar esse suporte para fazer com que eles se sintam bem, porque é o que eu falo, nesse processo, né, teve muita coisa que eu acabei esquecendo, né, porque com o tempo, foi o que eu falei, a maternidade é muito louca, né, porque a gente passa certas coisas, a gente vive naquela intensidade, aquele momento lá, a maternidade,
Mas com o passar do tempo, a gente vai esquecendo aquilo, aquela fase. Por exemplo, a fase de recém-nascido, quando você não dormia. Você esquece muito rápido disso, você nem lembra. Se você não tiver outro filho, outro bebê logo, você esquece. Então são fases assim que são intensas naquele momento, mas assim que passa, a nossa cabeça já esquece, porque a gente vai vivenciando outros momentos tão bons, outros problemas, outras questões, que aquilo vai passando. É o que eu falei hoje para essa minha amiga, né? Antes de gravar o vídeo, né, eu estava conversando com essa minha amiga e eu falei, a criança parece ser mãe, ser pai, né, ter um filho, parece uma fase de videogame, né? Cada hora a fase vai ficando mais fácil, mais difícil. E é isso, né? Cada hora é uma fase. Tem a fase mais fácil, a fase mais difícil, a fase que parece que tudo vai desabar, outra fase que é só alegria. E bom, gente, é isso. Eu não tenho muito o que falar, né? Eu só relatei. Eu não sei se eu relatei também de uma forma simples, compreensível, né? Que vocês possam também se sentir, quem passa por isso também, se sentir. Eu poderia acolhida, eu poderia aqui falar o resto do dia sobre esse tema, porque foram várias coisas, mas assim, não cabe a mim tratar, né, do tema específico, do porquê que não falou, deixou de falar. E olha a coisa interessante, eu tenho um script, né, como eu falei, do texto que eu criei. Esse texto eu criei em 2021, que era a questão da fala, e eu, no final do script, né, tá que é assim, prometo, assim que a Maria começar a falar, gravo outro vídeo para completar esse, contando tudo. Então, eu já tinha a intenção de fazer o vídeo falando que a questão da fala estava complicada, que ela não estava falando, porém estava em tratamento, mas que assim que ela falasse, o que eu faria? Um novo vídeo. Eu não fiz esse vídeo, né, da etapa que eu estava passando, mas agora eu vou fazer o vídeo dela falando, gente. Eu vou chamar a Maria e ela vai falar para vocês. Então, gente, só para encerrar antes de chamar a Maria, é isso, gente. Tenham paciência, a maternidade, a paternidade, é uma paciência diária que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma resiliência muito grande, porque o que pode funcionar para um pai, o que pode funcionar para outro pai, o que pode dar certo ali, pode não dar certo para o outro, não é uma regra, gente. Seja assim na fase de recém-nascido, por exemplo, a rotina do sono da criança, um pode dormir muito bem, o outro não pode dormir nada, da introdução alimentar, que a criança pode comer muito bem, a outra pode não comer nada. E, assim, tenham paciência, gente, porque a maternidade, hoje eu peguei esse script, eu até estou emocionada mesmo, gente, porque a gente percebe a maturidade que a gente tem conforme vão passando os anos. O script que eu peguei e li, que eu fiz para 2021, era um script assim triste. Era um script de uma mãe cansada, preocupada, com medo de ser algum problema. E quando eu li, eu falei assim: 5 anos para frente, se eu soubesse o que seria de 2021 para 2026, eu teria sido mais, como eu posso dizer, mais não paciente comigo. Qual que é aquela palavra? Me fugiu. Quando a gente é mais... esqueci, gente, a palavra. Seja mais, não generosa com você mesmo. Mas assim, eu teria que ser mais... fugiu, gente, a palavra. Se eu lembrar, eu vou pôr aqui em cima do vídeo. Mas assim, a gente tem que ser paciente, a gente não pode se cobrar tanto. Como eu falei, se tiver um problema, seja leve, seja muito grave, a gente tem que ter essa resiliência, porque assim, são eles. Quando a gente pega um problema, a gente não trata
da gente, nós como pais, né? A gente está falando de outro ser vivo, outra vida, né? E a nossa própria vida, né? Que saiu da gente. Então, a gente tem que ser mais assim, paciente, ainda que naquele momento a gente não consiga. Mas só para encerrar do script, eu li, eu falei assim, nossa, gente, eu tava muito mal. Assim, só de eu ler, ou outra pessoa que lesse, como ela estava mal quando fala desse assunto, quanto dói, né? O quanto dói nela esse assunto. E hoje, a Arlage de 5 anos, né, para frente, eu vejo que eu não fui tão, esqueci a palavra, mas assim, eu não fui tão comigo mesmo, se eu lembrar a palavra. Mas porque assim, eu me cobrava demais, eu me colocava num lugar de culpada o tempo todo, gente, isso, lendo, eu relembrei, o tempo todo como culpada, como achando que eu tinha feito algo errado, que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, e isso faz mal, assim, hoje superei, né, já passou, mas foi o que eu falei, lá atrás eu sofria muito, gente, e naquele momento pode ter sido ruim, né, eu digo para mim, para Maria, a nossa relação, né, por ter essa culpa, né, não se cobre demais, né, a palavra, eu tentei lembrar, eu deveria não ter me cobrado tanto, né, não ter me cobrado tanto, porque eu estava fazendo o que estava ao nosso alcance, meu e do meu marido, o Thiago, a gente estava fazendo, não estava negligenciando, né, a criança, e a gente tem que ser mais generoso com a gente mesmo, né, não se cobrar tanto. E agora, como eu prometi, vem mamar aqui, falar com o pessoal do canal, corre aqui, meu amor. Vem aqui, Flor, senta aqui. Vamos falar. Não, vem aqui, depois que limpa, vem. Fala. Oi. Oi, Fala, como que você se chama? eu me chamo Maria Chamal, Isso, e quantos aninhos você tá, Maria? de 6 anos. 6 anos, Maria. Olha como o tempo passou, né, meu amorzinho? 6 aninhos. Você era tão pequenininha quando a mãe começou essa série. Mãe, Oi, amor. você tá demorando pra chamar eu. Eu tava demorando, é porque eu tava conversando com o pessoal sobre a fala. Agora o pessoal tá vendo como você tá falando. Fala mais alguma coisinha pro pessoal. Fala pro pessoal se inscrever no canal, então. Inscreva no canal. Isso, para curtir, compartilhar, se gostar do vídeo também, não é verdade, meu amor? E fala, como que tá agora a sua fala, meu amor? Você tá falando que não para mais, né, meu amor? Graças a Deus, em nome de Jesus, né? Jesus e Maria. Você tá falando muito, né, agora? Não tá, amorzinho? Então vamos falar tchau pro pessoal? E esqueci de falar, no próximo vídeo a gente vai falar de outro tema. Sabe qual que vai ser outro tema, meu amor? Vai ser sobre o desfraude. Desfraude do bebê. Então, gente, vai ser o último vídeo, né, da série Entre Mães, daquele script, daquela sequência que eu falei, né, para vocês. É o 10º episódio que vai falar sobre o desfraude também. Então, fiquem ligados aí pra gente também fazer uma troca de experiências, tá? Então, vamos falar tchau pro pessoal, meu amor? Tchau! Tchau! Beijo e fiquem com Deus!